Olá, pessoal. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecer a Abras por esse convite tão especial, poder participar de um painel tão importante, na figura do presidente João Galassi, do Rodrigo, de todos da Abras. Obrigado aí, é uma honra poder estar compartilhando esse momento tão especial com as lideranças, as principais lideranças aí do varejo alimentar. Principalmente de um tema tão importante, né? Que é integridade, segurança de dados. A gente carrega uma responsabilidade grande aqui hoje. Para quem não me conhece, sou Vinícius Aroeira, sócio da SPAC. Na última década, eu ocupei posições executivas em relevantes empresas do varejo alimentar e hoje eu atuo transformando empresas, principalmente do varejo, através de gestão e transformação. E para esse tema, como eu citei, muito importante, de integridade e segurança de dados, é um desafio muito grande para a gente aqui hoje, porque são temas, né? Falar de dados, a gente passou aí os últimos anos, né, a era da valorização dos dados. Quantas vezes a gente não ouviu que o dado é o novo petróleo? Então a gente passou esses anos, essa era, coletando dado, colocando muito dinheiro, esforço, energia em coletar o máximo de dado possível. E aí a gente chegou em hoje, que a gente descobriu, né, que não era verdade, porque se dado fosse petróleo, todo mundo aqui estava trilhardário, porque a gente empenhou muito esforço nisso, né, e a gente descobriu que ele, por si só, ele não é petróleo, ele não traz resultado. E aí a gente cai em algumas reflexões. A primeira delas, a gente vai falar de segurança. Então, com todos esses dados que a gente acumulou, se a gente sai acelerando e utilizando, plugando em todas as ferramentas, plataformas e fazendo tudo isso, a gente coloca a empresa em riscos, né, em exposições que podem trazer prejuízos catastróficos se a gente não fizer isso de forma muito criteriosa. Do outro lado, se a gente for ser criterioso demais e proteger demais para não nos expor a esses riscos, a gente não evolui, não transforma, não acompanha e não traz resultados. Essa é uma primeira reflexão. A outra reflexão é que todos esses dados que a gente acumulou nos últimos anos, a gente acumulou em quantidade, não necessariamente em qualidade. E aí a gente esbarra na questão da integridade. Inputs ruins vão gerar processamentos ruins, outputs ruins. E aí não é nem só que a gente não conquista os resultados positivos, a gente escala problemas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nesse contexto, eu tenho dois colegas aqui capacitadíssimos para abrilhantar o tema aqui comigo. Edmilson, responsável pela tecnologia no Sam Marché, e o Thiago, responsável pelo marketing na Rede Mais. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre esse assunto e trazer esse conteúdo de integridade e segurança de dados para vocês. Por favor, se apresentem, meus amigos. Bom, pessoal, é uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Edmilson Lopes. Eu atuo atualmente como Head de Tecnologia do Sam Marché. Queria agradecer a Abras, agradecer a minha diretora de operações, Karina Bandeira, por essa oportunidade. E, de cara, a gente poderia colocar um ponto de reflexão para que todos pensassem. Hoje, dado já não é mais um subproduto. Ele é um ativo estratégico. Okay? E como paradoxo de tudo isso, quanto mais digitalizamos, mais risco criamos. E o maior risco é decidir sobre dados errados. Ok? Exatamente. E você, Thiago? Bom dia a todos. Também para mim é uma grande honra. Eu fico muito grato à Abras, né, pela oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre esse tema de segurança, né, integridade de dados. Meu nome é Thiago Fernandes, eu sou da Rede Mais Supermercados, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos 35 lojas espalhadas em 14 cidades. E dados e marketing são dois temas que estão praticamente misturados, né? Agora, acho que a gente não consegue fazer o marketing atual sem os dados. E aí é de suma importância que a gente consiga tratar isso com muita integridade e muita segurança, porque senão a gente não vai ter um ativo, né? A gente vai ter um risco, como você falou, Vinícius. Exato. Então, para ir aquecendo os nossos motores aqui, vamos começar com uma primeira rodada falando desses desafios, né? Esse contexto que a gente trouxe aqui na introdução, esse desafio de usar demais e expor a riscos,
de usar de menos e não trazer os resultados, né? A dificuldade em ter qualidade nesses dados para trazer resultado. Então, Edmilson, como que vocês estão fazendo lá no Saint-Marché para lidar com esse contexto e realmente usar dados de forma efetiva? No Marché especificamente, a gente tem um cuidado muito grande com a governança e com a curadoria do dado, ok? Então, efetivamente, as volumetrias que são tratadas são volumetrias desafiadoras, ok? O que nos traz ter efetivamente um processo de curadoria bastante específico. E não é uma questão somente de tecnologia, é uma questão de tecnologia com a área de negócios, porque efetivamente qualquer problema que você tenha na acurácia dessas informações, elas vão refletir claramente na margem ou na ruptura ou em uma perda específica. Okay? E você, Thiago, lá na Rede Mais? O nosso desafio no início, acho que foi um desafio comum, né, no varejo tradicional. A gente não teve tanto problema em relação a consumir esses dados e ter esses dados, né? No início, lá em 2018, finalzinho, início de 2019, a gente começou a coletar esses dados junto com a plataforma do nosso cartão de crédito. Mas a plataforma que a gente usava, essa tecnologia, ela não era nativa para o CRM. Então a gente começou a perceber que esses dados, quando a gente recebia, esses dados não estavam muito bem tratados, né? Não eram dados íntegros, né, por assim dizer. Esses dados estavam sujos, tinham duplicidade, tinham informações falhas, né? Então a gente começou a observar que a gente precisava fazer algo ali. E aí foi interessante, porque a partir do momento que a gente conseguiu observar isso, a gente começou a tratar quem é que consegue ver esses dados, né? Então, como o Edmilson falou aí, a gente começou a ver essa questão da governança. E aí a lei geral veio em 2018 a lei, mas em 2020, só em setembro, que ela começou a valer de verdade. E aí foi realmente um divisor de águas, porque a partir dali a gente estabeleceu essa governança e aí a gente trocou essa plataforma, enfim, fizemos um tratamento ali dos dados que nos deu um resultado mais positivo. E a gente corre o risco, né, do CRM virar um depósito, né, e não um ativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, atualmente, no Saint-Marché, nós temos cadastrados 2.400.000 CPFs. Só que ativos, especificamente, na ordem de 300.000. Olha que interessante. Então, todo o restante é um depósito de informações que, efetivamente, você não dá a acurácia devida. Então, o grande desafio é justamente esse. Como você traz ativo e começa a buscar resultados em uma massa de informações que hoje talvez não seja de uma utilização plena. Ou seja, lá atrás, quando esses 2.400.000 CPFs fossem coletados, se já existisse uma cultura preocupada mais em qualidade do que a quantidade, talvez você tivesse um ativo muito maior para trabalhar, né? Sim, fato total. É justamente nesse ponto que eu queria dar ênfase. E às vezes a gente cai naquilo do hype que está sendo falado, né? Outra coisa que foi muito falada ao longo dos anos é reduzir atrito com o cliente. E é fato que a gente tem que reduzir atrito com o cliente, porque a cada experiência, todos nós aqui, a gente prefere uma experiência com o mínimo de atritos, a gente vai se acostumar a dar mais prioridade para essa experiência com menos atrito. Mas teve um caso que eu passei numa rede que eu estava, que buscou-se tirar tanto atrito da captura dos dados do cliente, que o cadastro, o registro do cliente, que não era identificado no ato de uma compra, era tão sem atrito que não gerava dado qualificável nenhum para eu fazer o que é CRM, né? Que é fazer gestão de relacionamento com o consumidor. Então, a gente teve uma iniciativa lá, buscando integridade, que envolveu até colocar um pouquinho de atrito, né? Que era minimamente o cliente, na hora que colocasse o CPF pela primeira vez, ter que confirmar no telefone dele. Porque antes disso, eu não vou lembrar os números aqui, como o Edmilson citou, mas era um percentual gigantesco que eu tinha só o CPF e não tinha nenhum telefone ou algum outro contato para me relacionar com aquele cliente. Então, isso é importantíssimo, realmente. Mas reparem aqui que nessa primeira rodada a gente fez um esforço danado para relacionar tecnologia, dados e desafios sem citar a inteligência artificial, exatamente porque a gente separou um bloco aqui só para falar disso e que é impossível passar em branco, né? Eu vejo as empresas, ou elas estão muito empenhadas nisso, algumas dando resultado, outras tentando dar, e outras só preocupadas porque não sabem por onde começar. Mas a inteligência artificial é algo que ela vem
com um potencial muito grande de escalar e trazer os resultados, mas ela vem com outro potencial muito grande de escalar problemas se a gente não endereça bem as questões de integridade e segurança de dados. E aí a gente tem vários exemplos. No exemplo positivo, falando em segurança de dados, num passado recente, a gente tinha as empresas, elas mesmas, através de profissionais de tecnologia, mapeando as suas fragilidades em termos de segurança de informações. Empresas grandes colocavam até times, né, simulando, buscando fazer ataques para mapear essas fragilidades. Empresas menores contratavam, terceirizavam isso. Através da inteligência artificial, a gente não precisa ter mais humanos, 5, 6, 7, 8 ali, pessoas. A gente pode fazer isso numa escala absurda através de agentes de inteligência artificial, mapeando a empresa o tempo inteiro e identificando as nossas fragilidades antes dos verdadeiros hackers. É um exemplo. Em termos de integridade também, a gente pode usar a inteligência artificial para detectar um input errado de dado e já atuar na raiz, melhorando a qualidade desse dado. Começar pelo Thiago agora. Você, Thiago, lá na Rede Mais, como que vocês têm, no contexto da inteligência artificial, trabalhado isso para trazer mais os pontos positivos do que os negativos dessas ferramentas, dessas tecnologias? Bom, Vinícius, lá na Rede Mais, a nossa plataforma ela tem uma inteligência artificial que, a partir de 30% do público identificado, ela já consegue realizar algumas ações bem específicas, né? Então, a gente não precisa daquela quantidade de analista de dados para poder fazer o tratamento dessas informações. A gente consegue fazer isso de uma forma mais assertiva. Até porque também, se você não tem uma base muito bem organizada, você vai estar processando com a IA dados completamente sujos, né? Então, você vai estar processando erro, na verdade. Então, quando você trata isso direitinho, né, coloca isso dentro da IA, ele vai conseguir identificar ali alguns padrões diferentes, né, de comportamento, por exemplo. Então, quando a gente faz algumas ações de cluster, né, com personalização de ofertas, então será que aquilo ali está indo realmente para o público correto? Como é que a IA consegue me ajudar nesse sentido de escolher bem ali os produtos, né, pelo perfil dos clientes? Então, coisas que a gente talvez demorasse mais tempo para fazer essa análise, né, com analista de dados, a gente consegue fazer um tempo menor, com menos pessoas, né, e ele consegue ser mais sensível. Às vezes poderia passar alguma situação ou outra, algum erro de padronização que o analista de dados talvez não conseguisse ver. Mas aí com a IA, né, com essa inteligência artificial dentro dessa nossa plataforma, a gente consegue ter sucesso, né? E para mim, que sou do setor de marketing, é de suma importância, porque a gente está falando aí de recursos financeiros, né, de investimento da indústria, de investimento próprio nosso. Então, como é que a gente otimiza isso? Né? Como é que antigamente no marketing a gente jogava uma rede, né? Era genérico a comunicação que a gente fazia com nossos clientes. E hoje não, a gente atira com um arpão, né? É direcionado, é uma comunicação Sniper. exatamente, uma comunicação bem verticalizada. Então, é muito importante, né, o uso da IA lá na Rede Mais. A gente tem aplicado isso muito bem no nosso dia a dia. Queria complementar o que o Thiago colocou. Lá no Marché, a gente tem uma utilização bastante regular de inteligência artificial na área de marketing, ok? Tanto na clusterização de campanhas, quanto na produção de mídias como uma alternativa às agências de publicidade. Mas a inteligência artificial, na ótica de dados, ela vai um pouco além do que especificamente a problemática de marketing em si, que é bastante concisa. Eu queria provocar vocês com um pensamento assim. Hoje, muitos de nós utilizamos IA generativa ou chatbot ou da GPT ou Gemini ou Cloud, efetivamente. Você imagina que cada profissional na empresa se utiliza de uma ferramenta específica e expondo dados da empresa porque isso não está regularizado, isso não está protegido. Então, um dos grandes pilares com relação à aplicabilidade de inteligência artificial é você ter uma coesão nos dados. Os dados eles têm que estar num receptáculo protegido, as ferramentas elas deverão estar adequadamente encapsuladas como se fosse uma IA corporativa, e você tem que ter segmentação
de ferramentas de IA para executivos ou operacionais standards e para especialistas. Então, é dizer assim, a IA ela vai trazer para você aceleração e produtividade para os executivos nas provas de ROIs e nas provas de novos projetos. E os especialistas vão fazer projetos de 2 anos em 2 meses. Essa é digamos assim, é o que estamos tentando colocar no marché como políticas para a utilização de IA. É interessante, Edmilson, essa sua fala. Rapidinho, Vinícius. É porque você falou do receptáculo, né, da empresa. E não é porque ela está no receptáculo da empresa que qualquer pessoa da empresa pode ter acesso àquele dado, né? Não é exatamente isso. Então, o dado que eu preciso para gestão de marketing, ele não pode estar funcionando ali ao mesmo tempo para a pessoa do financeiro. Muito bom. Né? Tiago colocou muito bem isso daqui. Isso aqui é um desafio para todos nós do varejo alimentar e em geral. Normalmente, nós temos as políticas de acessos voltadas à aplicação, funcionalidade. Então, determinado profissional pode fazer determinadas funções em determinadas aplicações. Com a inteligência artificial, essa capilaridade vai à função de dado. É dizer assim, o Edmilson, como head de tecnologia, consegue ver os salários de seu time, mas ele não pode ver os salários da diretoria executiva. Então vejam que agora já não é mais um controle de acessos ou de potencialidades de utilização na camada aplicação funcionalidade, está na camada de dado. Isso passa a ser um desafio muito grande, porque um erro desse expõe a companhia, tanto internamente e com riscos sérios de ser externamente também. Aí, para mim, vocês tocaram em 2 pontos que são cerne para toda essa questão que a gente está falando aqui, para esses desafios de dados. Porque essa questão de alçadas, de aplicação, de visualização, quem pode ter acesso ao quê, é uma questão muito mais de governança do que uma complexidade sistêmica. E aí, quando passa por governança, passa por disciplina. Então, esse dever de casa que, para falar da empresa como um todo, às vezes é chato, né? A gente ter que organizar, a gente ter que endereçar quem é o guarda-roupa de quem tem acesso à gaveta, a cada gaveta. Mas não é opcional. Então a gente tem que fazer. Então, número 1 para mim é o que vocês citaram: governança para gestão de dados. É inegociável e tem que ser feito de forma estruturada, metódica. Não é algo que dá para ser feito mais ou menos, porque qualquer aresta, a gente tem vazamento, a gente tem utilização errada, a gente perde integridade de dados e coloca a perder tudo que a gente falou. E um segundo ponto, para mim, está nesse que o Edmilson citou, de que hoje as pessoas, né, antigamente a gente trabalhava, a empresa tem um ERP, os funcionários têm acesso ao ERP, tem um outro sistema de supply chain diferente, os colaboradores envolvidos têm acesso. Os colaboradores têm acesso de forma barata, e eles já usam no dia a dia dele, a várias ferramentas de inteligência artificial. A gente não consegue domar isso, né? O que, por um lado, é muito positivo, porque eu não acredito como diferencial competitivo as grandes sistemas de inteligência artificial. Vou dar um exemplo aqui que no nosso segmento conta muito. Supply chain, inteligências. Eu acredito muito, mas uma melhoria para todos, porque a partir de um momento que uma das empresas contrata um software que vem se destacando muito por ter uma baita inteligência artificial, a outra vai lá e contrata também. Então, a primeira só ganhou um pouco de prazo, teve um resultado um pouquinho antes, mas a outra vai ter esse resultado. Eu acho que a escala do resultado em inteligência artificial está em potencializar a utilização pelos centenas ou milhares de colaboradores, dando microsoluções, né, tornando um processo ali 40 minutos mais rápido, o outro eliminando 2 ou 3 tarefas, mas que na somatória disso trazem um resultado muito grande. E aí a gente volta na questão de trazem um resultado grande, desde que a gente consiga fazer essa capilarização, essa disseminação da utilização com responsabilidade. Porque senão daqui a pouco tá colaboradores ali querendo fazer uma análise de contrato, pegando um contrato sensível, jogando numa plataforma ali que a gente não sabe quem vai ter acesso e colocando dados da empresa à exposição. Nesse contexto, onde que vocês estão passando assim na prática dores lá para fazer tanto essa governança quanto esse trade-off de capilarizar com responsabilidade lá na empresa de vocês?
Lá na nossa empresa, a gente tem todo o cuidado, a gente conseguiu trabalhar essa governança na questão dos dados de uma forma muito tranquila, né, muito bem pensada, né? Como você disse, não é uma coisa simples de você fazer, é uma coisa que demanda um tempo. Então, o nosso time interno ele tem essas divisões, né, dentro da nossa plataforma de CRM. E, além disso, usando a IA para outras áreas, a gente criou lá uma coisa chamada, que até a sigla é SIM, né, Central de Inteligência de Marketing. E é interessante que essa central de inteligência de marketing a gente conseguiu, com a IA, fazer algo que a gente talvez demorasse assim meses, né, para um programador poder organizar isso. Então a gente conseguiu integrar todas essas informações, né, nessa IA, dando ali a relevância, né, para cada pessoa que vai acessar esses dados, mas principalmente dando um retorno de informações importantes, por exemplo, como é que está o nosso ROI, como é que está o nosso CAC, né, como é que está o nosso... Enfim, uma série de KPIs relacionados ao marketing que a gente precisa estar todo o tempo avaliando e analisando, e agora está ao nosso acesso basta um clique, né, para fazer isso. E poucas pessoas para poder otimizar essa função. Então, lá a gente conseguiu trabalhar isso de uma forma mais tranquila, porque a gente já vem num processo desde 2019, depois a LGPD, depois a governança interna sendo aplicada. Então, assim, a gente conseguiu lá ter um bom êxito nesse sentido. É legal, muito bom. Nós não estamos nesse nível ainda. Que nível que vocês estão? Quais são as barreiras lá, Então, para alcançar esse patamar? é legal. Há 2 anos nós dividimos, digamos assim, o tema dados em 2 grandes grupos. Um grupo que são dados corporativos operacionais, que é, na verdade, a base analítica para BI, etc. E começamos um trabalho forte de normalização, de criação de labels. Nossa, prometi para mim mesmo não falar tecnolês, mas o label é mais ou menos, você tem um atributo XPTO, ok? Não, nós estamos colocando o nome daquele campo como estoque para que o leigo consiga fazer uso desse dado. Tudo isso preparando para extrações generativas de futuro. E nós estamos colhendo esse processo agora. Então, nós, neste momento, normalizamos qual é a ferramenta generativa que a empresa vai utilizar e encapsulamos essa base de dados para uso exclusivo corporativo. Algumas funções conseguem sair fora para coletar dados do ambiente para dentro de casa. Esse é um tema. O outro tema que também a gente utiliza e estamos debruçados sobre ele, a gente chama de lixo de Office. O que é isso? Eu mando um e-mail para você que replica esse e-mail para mais 5 pessoas. Nesse e-mail vai um arquivo, então nós temos já 7 arquivos espalhados pela companhia, ok? Então, nós resolvemos encarar esse desafio também, por ser sujeira de informação, replicação, falta de controle, etc. Então, agora, nós colocamos uma política que nenhum e-mail da companhia ele trafega arquivos, ele trafega um ponteiro. Então, o arquivo ele é único. Para que vocês tenham uma ideia, nós tivemos uma economia em armazenagem de dados de Office na ordem de 40% no ano passado, em função dessa política. Caramba. E é muito legal isso, porque você começa a tratar o dado com a importância que ele tem. E não importa qual é a qualidade desse dado, seja um dado de utilização operacional, seja um dado de Office de utilização interna. E eu concordo com você, Vinícius. Realmente, o grande ganho de inteligência artificial no futuro será os pequenos ganhos de produtividade que cada um vai estabelecer. Porque você colocou muito bem, ferramentas de inteligência, aquelas que forem sedimentadas no mercado, serão utilizadas por todos. Mas o ganho de produtividade ele é muito particular. Ele vem do conhecimento, da empatia do profissional em entender como utilizar a ferramenta e olhar para suas tarefas do dia a dia e entender como ele ganha produtividade nisso. Perfeito. Principalmente numa era, né, essa capilaridade é uma oportunidade de todas as empresas, numa era onde somos todos desenvolvedores, né? A gente esquece rápido das coisas, mas 3 anos atrás, a gente falava vai faltar desenvolvedor, né? O país vai parar, o varejo não vai ter desenvolvedor, vai faltar. A gente foi de vai faltar para não vai precisar.
que aí é o ponto positivo da gente multiplicar as cabeças geradoras de melhoria e de resultados, mas com esse cuidado de não essa multiplicação não virar bagunça e risco à exposição de dados e à fragilidade da empresa, né? Como tudo que é bom não dura pouco, a gente vai caminhando aqui para uma rodada final, e aí eu vou pedir para vocês, para nesse contexto todo que a gente conversou aqui, darem uma mensagem final daquilo que vocês acreditam, em termos de integridade, segurança de dados, mas nesse contexto de mudança, de transformação, de inteligência artificial, aquilo que vocês acreditam em 1 ou 2 pontos dos positivos, né, para se apegar e ter sucesso nisso, e aqueles que a gente deve evitar, deve bloquear, aquelas ameaças, para que a gente, nessa jornada tão complexa que tenha sucesso aí nessa pauta. Bom, Vinícius, eu acho que o ponto principal que eu acredito é que a gente não deve começar a fazer a segurança, a integridade de dados pela tecnologia, né? Apesar de a gente estar dentro do painel de tecnologia, mas eu acho que se a gente começa pela tecnologia, a gente vai começar errado, porque às vezes você tem um puta sistema, uma coisa muito boa, mas aí o pessoal, às vezes você está com a Ferrari, mas você não sabe dirigir a Ferrari, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer é a cultura, trabalhar a cultura interna, né, da empresa, para o pessoal poder saber direitinho o que é que a empresa está precisando, né? Eu tenho os dados, como é que esses dados estão? Qual é a plataforma que vai poder me auxiliar nisso? Como é que eu vou ser mais assertivo? O que é que eu realmente preciso? Aí, a partir da cultura, né, de você poder enraizar isso dentro dos profissionais da empresa, enfim, aí você busca a tecnologia e começa a aplicar ela. Então, acho que o grande ponto é esse, né? No meu ponto de vista, as coisas que nós fizemos lá, a gente tem um grande desafio, porque nós somos uma rede associativista, né? Nós temos 8 empresas dentro de uma só, né? A Rede Mais ela não tem um único dono, então são 8 empresas. Então, para a gente poder alinhar essa comunicação, né, foi algo que foi trabalhado ao longo do tempo, o mesmo RP, enfim. Importantíssimo. A gente conseguiu fazer isso lá, é uma das poucas redes, né? Acho que talvez seja a única rede de supermercado nesse sentido que consegue fazer isso lá. Então é um desafio muito grande, mas que a gente tem feito isso, né? Trabalhando primeiro a cultura para depois analisar bem a tecnologia. E assim, para mim, essa questão de dados, segurança, integridade, ela deixou de ser uma coisa assim simples, né? Mas ela é mais estratégica, né? Na verdade, isso é um ponto mais estratégico. Ele é um objetivo estratégico. Se a gente não tiver Fantástico. isso, Tratar dado como estratégia. tratar dado como estratégia. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar jogando essas informações aí no lixo e a gente não vai aproveitando esses dados da melhor maneira possível. Muito bom, Thiago. Obrigado, viu, pela sua participação. Excelente recado final. E você, Edmilson? Tiago, vou te convidar a ser embaixador de dados no Marché. A sua maturidade é impressionante, né? Pessoal, olha, eu reservei três frases pequenas e rápidas que eu acho que elucidam bem essa conversa de hoje e os desafios que nós temos para dados com inteligência artificial. O objetivo é conseguir equilibrar o uso inteligente, a governança e a segurança. Assim, transformamos dado em vantagem competitiva. Uma primeira frase. Uma segunda, o futuro não é quem tem mais dados, é quem confia nos dados que tem. Isso aqui denota um processo de governança full-time sobre as informações que trafegam na sua companhia. E por fim, e tenham isso muito claro, porque eu estou colocando como regra para mim mesmo, inteligência artificial é acelerador, governança é direção. Se você tiver um dado muito bem estruturado, normalizado, organizado dentro da sua companhia, da sua empresa, da sua organização, a inteligência artificial que você utilizará sobre esta base, ela terá resultados bastante expressivos. É isso. Muito bom. Você fala que a gente tem que terminar no auge aqui. Eu acho que quem tiver anotado aí, depois eu vou pegar aqui, porque esses pontos finais aqui foram muito, muito positivos mesmo. A minha mensagem final é, assim, até pegando um pouco do que foi falado, cultura, importantíssimo. Não adianta a área de tecnologia fazer um baita trabalho, ferramentas, esforços, qualificação para ter segurança de dados. Se pessoas de outra área vão receber um e-mail lá com phishing, né, com um link com vírus e vão clicar. Então, essa consciência, essa governança tem que ser de ponta a ponta. Para a segurança, como eu falei,
para a integridade também, não adianta a área de marketing estar super madura e pronta para usar dados da forma correta, se a pessoa do cadastro de produtos não caprichar no input, se a pessoa da frente de caixa não garantir o melhor registro com os dados do cliente. Então, é uma cultura, tem que ser ponta a ponta, e sendo ponta a ponta, com responsabilidade, a gente consegue buscar aquele equilíbrio de nem avançar mais do que se deve expondo a empresa e nem menos do que se deve a ponto de não dar resultado. E aí a gente escala a organização usando dados para trazer resultado e não para escalar problemas. E por fim, eu vi uma frase uma vez que me marcou muito. Um dado sem conectar com uma estratégia é apenas um dado. E uma estratégia que não utiliza dados, ela é apenas uma estratégia. Então, corroborando com isso de que dado é um ativo estratégico para gerar resultado entre as empresas. E terminamos aqui. Obrigado a todos que ouviram nosso painel e fiquem aí com a próxima sessão. Obrigado, pessoal.